Bom dia, pessoal. Nessa aula 7, a gente vai estar falando um pouquinho sobre as expressões numéricas também, né, no conjunto dos inteiros, só que agora envolvendo operação de adição, subtração e multiplicação, né. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas que eu estou postando, né. São várias aulas, eu já fiz mais de 60 aulas para todas as turmas que eu trabalho, então é um número enorme de trabalho que eu tenho feito aí para tentar minimizar o problema dessa quarentena aí, que é ficar, né, em casa sem fazer nada, ou seja, o tempo vai passar, então a gente tem que aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Então eu sugiro que vocês sempre peguem a lista ou imprimam ela, ou se não conseguir imprimir, pelo menos copiem um exercício da lista, né? Faz isso no caderno que eu vou estar cobrando depois quando a gente retornar. Espero que isso aconteça o mais breve possível, né? E aí a gente já vai ter ganhado esse tempo todo aí, né, de quarentena, certo, pessoal? Então eu resolvi fazer o seguinte: nessa lista que eu tô postando aí, a lista 7, ela tem três partes, atividade 1, 2 e 3. Então eu peguei dois exercícios. Peguei da atividade 1 e depois o outro exercício, né, exercício D, da atividade 2, certo? Esse exercício da atividade 1, ó, ele é uma expressão numérica que tem aqui a multiplicação, certo? Então o que a gente vai fazer? Segue aquela mesma regra, resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então aqui tem multiplicar, professor? Sim. Ah, mas e qual é o sinal do 15? Todo número sem sinal ele é um número positivo. O 12 não tem sinal, é um número positivo. Então vamos fazer isso. Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda linha, tá? Tá ali, ó, o colchete, então vamos manter esse colchete, fica lá o menos 20, certo? O sinalzinho de mais. 15 vezes 12. Quanto é que dá 15 vezes 12? Olha, de cabeça eu pensaria assim, ó, 15 vezes 10 dá 150. 150, 2 vezes 15 dá 30, mais 150 dá 180. Então dá 180. Vamos ver se essa nossa conta está certa. Vamos pegar nossa calculadora. Tá aqui a calculadora, né? 15 vezes 12. Isso eu sugiro que vocês façam, né? Tem dúvida? Confere. Só que eu vou ser bem sincero, a calculadora é um elemento que facilita o cálculo, mas o que vai fazer vocês, né, ter raciocínio rápido é vocês exercitar a mente de vocês, fazendo a conta, né, numa folha, ou de cabeça, ou na folha. A calculadora é só pra gente tirar, né, a prova real, vamos dizer assim, né? Sempre façam isso, tá? Aqui é mais com mais, regra de sinais. Então aqui eu poderia botar mais? Pode. Não é necessário? Não. A mesma coisa aqui, ó, poder botar mais 15. E se eu botasse mais 12 aqui, professor? Bom, aí eu teria que botar um parênteses aqui, ó, porque eu não posso deixar uns dois sinais juntos, né? Então por isso que a gente já nem bota aquele sinalzinho, né? Caso fosse um sinal de menos, bom, daí eu teria que botar um parênteses, separar aqui, depois aqui não seria parênteses, seria um colchete, porque é de uma ordem maior, né? Depois menos 150 e o sinalzinho, né? O colchete e o sinalzinho de igual, certo? Então o que eu fiz aqui? Só multipliquei e usei regras sinais. Vamos para a nossa segunda linha. Vai ficar, abrindo o colchete, vai ficar menos 20, certo? Sinal de mais com mais, ó, regra de sinais para retirar o parênteses. Mais com mais, mais. Então vai ficar mais 180. Aqui não tem parênteses? Não. Então o que eu vou fazer? Simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou baixar aquele 150, né? Eu estou me confundindo, que é tanta aula que eu gravei, acho que deu umas 6 aulas só hoje, né? Então aqui vai ficar menos 150, mais 180 e menos 20. O que a gente pode fazer? Vamos deixar tudo isso dentro do colchete. A gente pode fazer o seguinte, ó, né? Somar os números negativos aqui, ó, dívida com dívida, e botar 170, né? Grande parte dos alunos faz isso, então vamos fazer também. E aqui repete esse 180, então mais 180, certo? Então, tranquilamente, eu acho que dá para todo mundo entender. A gente juntou esse menos 20 com menos 150, menos 170. Como são duas dívidas, é uma soma, mas é uma soma de dívidas, continua sendo uma dívida. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pagar, né? A gente tem uma dívida de 170 e vai pagar 180. Então vai sobrar quanto? Pô, sobrou 10. Beleza, quando sobra no final do mês é uma beleza isso. Então fica mais 10, tá? O que eu posso fazer agora? Aqui, ó, não tem sinal. Pô, não tem sinal, professor, aqui não tem sinal. Eu poderia pensar como sendo um mais ali fora?
posso pensar. Quando não tem sinal, interpreta como mais, né? Mas como não tem, então mais com mais, eu vou botar aqui a resposta, vai ficar sem parênteses mais 180. Esse é o exercício A, né, da atividade da primeira parte. Eu separei 1, 2, 3, vou chamar de atividade 1 ali, né, em cima, certo? Dessa lista 7. Agora a gente vai fazer, ó, o exercício D da segunda parte, né, atividade 2 dessa mesma lista. Ela tem 3 atividades. O que eu observo aqui? Ó? Eu observo que eu tenho uma multiplicação, tenho que usar regras de sinais, né, que tem número negativo e tal, e eu tenho uma soma. Então o que eu vou fazer primeiro? Certo? A primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar essa fração por essa. Qual é a regra que multiplica a fração? Numerador vezes numerador, 2 vezes 2, e denominador vezes denominador, 4 vezes 3. É só isso, professor? Só isso. Ah, mas e não tem que fazer essa soma aqui? Não. Prioridade é multiplicação e divisão, certo? Como aqui não tem nenhum tipo de parênteses, né, dizendo o que é para fazer antes, então a gente vai fazer primeiro as multiplicações. Então vamos lá, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 3 é 12, olha ali, ó, 4 e 12. Regra do sinal, menos, aqui é todo número sem sinal ele é mais, então menos com mais, menos, certo? Agora eu vou ter que fazer o seguinte, retirar esse parêntese, então vamos retirar. Aqui lembrando que ali dentro é mais, então menos com mais, menos, retirado do parênteses. E agora eu tenho uma soma de frações, né? Se lembra que a gente falou em soma de frações, a gente revisou, a primeira aula foi revisão daquela soma de frações. A gente tem que fazer o MC, né? Que é o mínimo múltiplo comum de 12 e 2. Então a gente vai lá para um rascunho, eu vou escrever aqui do lado, ó, um rascunhozinho, tá? E vamos colocar o 12 e o 2 ali e passar um risco, né? Então tá lá o 12, que é o denominador, o 2, passar um risquinho. Como eles são números pares, dá para dividir primeiro por 2. Então 12 dividido por 2 vai dar 6 e 2 por 2 dá 1, certo? Como continua ainda tendo o número par ali, que é o número 6, vamos dividir de novo por 2, daí dá 3, e 1 já não tem como dividir mais, só repete. 3 é um número que só dá para dividir por ele mesmo, então é um número primo, né? Então vamos dividir por 3, dá 1 e 1. O que eu faço agora? Não lembro, professor, passa um risco aqui e multiplica 2 vezes 2 e vezes 3, ou seja, multiplica todos vezes todos. Então vamos lá, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Esse número aqui, ó, é o nosso MMC, que eu vou colocar aqui embaixo. Eu precisava ter feito isso. Olha, se o aluno já está sacando bem a matemática nessa altura do campeonato, ele já sabia que era o 12. Por que ele sabe que é o 12? Porque ele é o número maior que eu tenho aqui embaixo e eu consigo dividir 12 por 2. Ou seja, ele já é o múltiplo aqui, ó, do 2. Então não precisava nem ter feito toda essa parada, né, de MMC. Ou seja, basta a gente prestar atenção nas aulas quando o professor explica e a gente vai fazer a matemática se tornar sempre mais simples, né? Então vamos lá, coloco o 12 ali embaixo, divido 12 por 12, dá 1, 1 vezes 4, 4. Então coloco ali o 4, né? Depois eu pego a mesma coisa, pego 12 e divido por 2, dá 6, vezes 1, dá 6. Né? Então divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Os sinais aqui, ó, continuam exatamente iguais. Quando eu fiz isso, eu obtive duas frações que têm o mesmo denominador. E para a gente somar é simples. Repete esse 12, bota o 12 aqui, e menos 4 mais 6 dá 2, que é mais 2. Se quiser pensar, pode botar um mais ali na frente, né? Então, pessoal, essa é a aula de número 7, né, que eu estou explicando para vocês como usar a regra dos sinais, né, nas expressões aqui agora que são fracionárias, né? Então nessa lista aí, espero que vocês se dediquem, façam essa lista, né, repitam 1, 2, 3 vezes no caderno até chegar, né, na solução. E aí a gente vai dar uma olhada na aula 8, né, como é que a gente pode trabalhar umas expressões numéricas, né, envolvendo multiplicação, adição, um pouquinho mais complicadinhas, certo? Um abraço a todos e a gente se fala.